Vila Belmiro é palco de uma grande partida de futebol, uma partida muito movimentada, com os dois goleiros trabalhando e com o Santos conseguindo uma importantíssima vitória nessa reta final do Brasileirão. Roleiser garantiu os 3 pontos para o Peixe, que tiram a equipe da Vila Belmiro da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Do lado do Palmeiras, já era notícia, não era novidade para ninguém, que o Abel tinha vários desfalques com jogadores convocados, jogadores suspensos, e até então tudo isso foi um problema. Até mesmo alguns jogadores lesionados, o Abel não pôde contar com força máxima para encarar o Peixe no Clássico Paulista. E o Vojvoda acabou também fazendo a sua parte, mexeu no time e entendeu que era preciso aproveitar esses desfalques do Palmeiras para conseguir um resultado. Um empate seria ruim para as duas equipes. A gente viu acho importante de citar que o trabalho dos dois técnicos foi possível de enxergar ao longo da partida. O Vojvoda começa o jogo melhor, o Santos do Vojvoda começa o jogo muito melhor, cria várias chances de perigo, principalmente tendo o Igor Vinícius ali pelo lado direito, aparecendo várias vezes e com liberdade, com qualidade. Foi uma grande partida do lateral direito santista, emprestado que vem do São Paulo. Ele acabou sendo um cara muito importante ofensivamente. O Felipe Anderson, que era para estar cobrindo o setor ali, para pelo menos ser uma sombra, não deu conta, então isso foi um grande problema. E o Santos criou chances de perigo, o Carlos Miguel trabalhou, o Kelvin tira uma bola quase acima da linha também, que poderia ter sido gol santista. Então a gente viu um primeiro tempo com o Santos muito melhor, o Santos sobrando, controlando o jogo e tendo volume de jogo e criando chances de perigo. Chegou um momento, acho que tinha 11 finalizações do Santos contra uma do Palmeiras. Claro, tinha também a questão, a mira, né? O Palmeiras, inclusive, é importante citar, né? Numa falha do Zé Ivaldo, tem o primeiro lance de perigo que o Brazão já trabalha, mas tirando isso, foi um primeiro tempo com o Santos muito superior. Vem os méritos do Abel na segunda etapa, ele vem dos problemas e precisando já dar uma resposta, tira o Felipe Anderson, tira o Bruno Rodrigues, volta com o Flaco Lopes e o Luigi. E não, além da entrada dos dois atacantes, ele mexe na formação do time, deixa o Mikael um pouco mais jogando como um terceiro zagueiro, mas ali pelo lado esquerdo, fazendo uma linha quase de 3 zagueiros, mas liberando um pouco de fé, mas para poder anular, povoar mais aquele lado direito, onde o Igor Vinícius teve muita vantagem. E isso deu muito certo. O Palmeiras volta, começa a enfileirar chances com o Luigi, com o Flaco Lopes, que entraram realmente muito bem e obrigaram o Brazão a fazer várias defesas. E o Santos nos contra-ataques. Jogo muito aberto, assim, a marcação dos dois times teve problema. O meio de campo era um meio de campo com poucos marcadores vamos dizer assim, né? O lado do Palmeiras só com o Aníbal e a entrada do Vitor Hugo, por exemplo, no lado do Santos não agregou. O Vitor Hugo entrou muito mal, então não deu qualidade ofensiva e fez o Santos perder na marcação. A saída do Barrial também prejudicou o Peixe, né, nesse sentido. E o jogo ficou muito aberto, com chances para os dois lados. E começou com algumas outras mudanças. O Abel sequer tinha o banco de reservas completo, né? Colocou vários jogadores da base, mas não tinha o banco completo. Então acabou dosando um pouco as suas mudanças e o Vojvoda testando e com aquele receio, pô, eu vou para cima, vou em busca da vitória de qualquer jeito, ou de repente um empate seria um bom resultado. Ele acaba sendo premiado, ele escolhe a entrada o Roleiser entra em campo, e em poucos minutos, o Roleiser, que é um jogador que o Santos investiu muito dinheiro, é uma das principais contratações do futebol brasileiro nessa temporada, né? Pensando o Santos, no momento que vive financeiro, investiu uma grana pesada para trazer o meia que estava no Benfica. Em pouco tempo ele faz a diferença, começa a criar algumas chances de jogo, coloca o Santos de novo na partida, né? Equilibra um pouco as ações e é premiado com um belo gol. Ele começa a jogada, tem um cruzamento, o Robinho escora e ele chuta cruzado, rasteiro. O Carlos Miguel não consegue, não tem, uma bola rasteira para o Carlos Miguel, que é um goleiro alto, é mais difícil esse tipo de movimentação. Um belo gol, dá o gol da vitória, então ali também termina, não tem pouco tempo de acréscimo, e consegue os 3 pontos importantíssimos para o Peixe. Então o jogo realmente foi muito agradável, foi um jogo com muitas variações, foi bom ver o trabalho dos dois técnicos,
O Vojvoda é um técnico que, inclusive, comentei fazendo a live pré-jogo, citando, elogiando que o Santos, sob seu comando, melhorou muito. Ele conseguiu, com o que tem em mãos. O Santos hoje é um time que se defende melhor, é um time que tem alternativas e contra o Palmeiras, pegou um Palmeiras desfalcado, mas fez a sua parte, conseguiu criar e mesmo numa noite onde o Neymar teve apagadíssimo, facilmente marcado, perdendo algumas bolas no mano a mano, que ele normalmente bolas que ele levaria vantagem e ia parar só dentro do gol. O Neymar teve uma atuação muito abaixo novamente, mas o Santos coletivamente funcionou, não dependeu. Elogios para o Souza, o lateral esquerdo, que também, quando teve pique, jogou muito bem. O Farias, Adonis Frias acabou sendo um ótimo zagueiro, foi muito importante. Principalmente no primeiro tempo, anulou. Tanto o Bruno Rodrigues quanto o Felipe Anderson não conseguiram ter qualidade. No segundo tempo ele teve problemas com o Flaco Lopes e problemas também com o Luigi, mas foi uma boa atuação do zagueiro santista. Elogios, claro, também aqui no segundo tempo, as mudanças, as entradas o Luigi e o Flaco Lopes melhoraram demais o jogo. Elogios para os dois goleiros, tanto o Carlos Miguel quanto o Gabriel Brazão, trabalharam demais e foram goleiros importantes, mostraram realmente toda a sua qualidade, foram seguros quando foram exigidos, mostraram muito bem. Falar aí do Igor Vinícius, importante na primeira etapa. Então isso ajudou demais a qualidade do jogo. Então acho que foi, analisando o que foi, comparando o primeiro tempo, o segundo tempo, um jogo onde empate seria ruim para os dois times, tanto para o Santos quanto para o Palmeiras, mas o Santos foi melhor. Então acho que deixa eu falar entre quem merecia levar os 3 pontos, o Santos acaba pelo conjunto da obra, consegue os 3 pontos de forma merecida, mas também se estivesse falando de uma vitória do Palmeiras, também não seria algo muito injusto por conta do potencial que esse elenco do Palmeiras tem, mesmo muito desfalcado. O empate, como a gente falou, seria ruim porque tanto pelas pretensões dos dois times no campeonato, mas quando você olha esse resultado para o Santos, olhando, pensando na fuga contra o rebaixamento, sai do Z4, ultrapassa o Vitória, e você tem uma outra vitória em clássico, tinha vencido o Santos tinha vencido o São Paulo, venceu bem o Corinthians e vence o Palmeiras, e é um time que você fala, com o Vojvoda, venceu pouco, mas venceu os 3 clássicos, isso dá muita moral. Venceu o Palmeiras, que era o líder do campeonato, e o Palmeiras era favorito, mesmo com desfalques. Então esse é um resultado que dá muita moral. A comemoração que teve ao final do jogo, de jogadores, a torcida, a comissão, é uma comemoração que dá para entender, é uma comemoração justa, porque é um resultado grande. A gente falando agora de reta final de campeonato, e neste momento os 3 pontos para o Santos eram cruciais. Mais uma rodada, tendo o Mirassol na próxima rodada do Campeonato Brasileirão, mais uma rodada que tivesse na zona de rebaixamento, seria extremamente complicado. Então agora dá uma bela aliviada, coloca a pressão, então agora o Santos só depende de si para conseguir na Série A. Claro, os próximos jogos ainda, o sinal de alerta ainda está ligado, mas é o momento aqui que o Santos está respirando. Pro lado do Palmeiras, olhar essa derrota era pesada. Por mais que estava desfalcado, com todos os problemas, pegou uma rodada numa data FIFA onde o Flamengo goleou o Sport. Então o Flamengo ultrapassou, chegou a 71 pontos. Então a vantagem que o Verdão tinha já acabou saindo, são 3 pontos de desvantagem. Então o Palmeiras, além de tudo, agora precisa começar, tem que ganhar o seu jogo, pelo menos tem que ganhar os seus jogos e torcer por pelo menos um tropeço do Flamengo. Então é um lado complicado. Tivesse vencido, o Palmeiras seguiria na liderança com a pressão do lado carioca. Agora muda um pouco de figura. O Palmeiras ainda tem muita chance de levar o título do Campeonato Brasileiro, mas a derrota no Clássico para um Santos que vinha na zona de rebaixamento, que não vinha conseguindo bons resultados, vinha de uma sequência de tropeços entre empates e vitórias, entre empates e derrotas, desculpa, melhor dizendo, algo que vai ligar um sinal de alerta, vai ter um pouco vai dar aquela segurada na pressão. Vai falar, pô, eu tava aqui, tava todo empolgado, o Palmeiras jogando bem, perdeu pro Mirassol, aí você tropeça pro Santos, 2 adversários, isso você
coloca um pouco em dúvida, é um sinal de alerta também para o lado do Palmeiras, numa reta final de Campeonato Brasileiro. Então vai ser agora, já, a gente tem logo depois da data FIFA, já volta o Brasileirão, então o Santos vai ter o desafio, pega o Mirassol, recebe o Mirassol, e aí vai precisar realmente do resultado, e o Palmeiras já vai ter que dar uma resposta no próximo jogo, precisa conseguir os 3 pontos, para de repente não cair uma terceira derrota seguida, um terceiro tropeço, pode colocar o título do Brasileirão muito em risco. Mas isso é assunto para outros vídeos, outras lives, galera. Forte abraço.